Foi o Renato que fez. Começar aí o bate-bola com o Sérgio. Bom, gente, boa noite aí agora oficialmente, né? Depois do offline. Léo Coimbra aqui da Sobra, a gente está aqui nesse último painel, último e já com saudade desses pré-painéis, né? É um pré-painel de fechamento, porque para a semana é presencial, lá no Rio de Janeiro, todo mundo aqui convidado e dá tempo ainda, de 7 a 11, a gente vai ter lá nosso 10º simpósio da Sobra, né? Vai ser lá no Rio e de workshop, curso, palestra, né? E a apresentação do trabalho, a gente está lá com a semana lotada aí de boa engenharia de avaliações. E aí, hoje é o último, né? O último desse aquecimento aí, e convidamos a todos para estar no Rio, aqui hoje a gente vai ter um bate-papo com esse amigo, com esse cara que é uma referência, né? Sérgio Pires, diretor técnico da Texis Engenharia, diretor da Sóbria, foi assessor da presidente da Caixa Econômica, consultor com atividades dentro do Brasil e fora do Brasil. Se eu for ler o currículo dele aqui, é meia hora de live, né, Sérgio? Então, eu queria não passar muito tempo falando e passar a palavra para você, que vai nos brindar aí com esse tema, que é dos fatores da modernização à inteligência artificial, né? E esses caminhos aí que a engenharia traçou ao longo, e aí a gente vai falando aqui, provocando. Quem quiser, bota a pergunta no chat, tá? Eu vou controlando aqui e a gente vai aqui e acolá provocando o Sérgio. Sérgio, meu velho, obrigado, viu? Obrigado pela disponibilidade de sempre. É isso aí, Léo. Boa noite a todos, então. É um bate-papo, né, da gente aí falar alguma coisa que a gente aprendeu ao longo desse tempo aí todo, na labuta, né? Na luta pela engenharia de avaliações. Eu comecei a fazer avaliação na década de 80, né? Estava formado há alguns anos, fazia algumas obras e tudo mais, e aí passei num concurso da Caixa Econômica, eles precisavam de avaliadores. Mas eu não tinha nem ideia do que era avaliar imóvel, nem sabia que existia aí essa profissão, avaliador. Né? E aí eu fui para lá, uma fogueira, e nada melhor que estar num órgão público ou em um órgão desse tipo, em que esse cara não precisa te contratar para te dar um pepino, os pepinos já estão lá, é só resolver. Tu já está contratado para isso, né? Então, para se aprender sobre avaliação, não tem nada melhor que essas broncas assim. Você vai ficar esperando que alguém te contrate para te aprender a fazer avaliação, é mais complicado. Não que não vá conseguir, vai conseguir, mas leva mais tempo. E se te largam lá no ninho das cobras, lá no meio das broncas, volta e meia eu vou chegar. Olha, eu me lembro que eu estava lá, a primeira avaliação que eu fui fazer, assim, avaliação grande, né? Os caras chegaram e disseram, olha, houve aí, nós estamos falando de 85, acho que é por aí. Olha, está chegando aí um trabalho que é uma comissão do Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Que é para avaliar uns 40 mil imóveis aí, que é das entidades que quebraram e não tinham dinheiro para pagar o fundo de garantia, porque houve uma quebra, né? O sistema quebrou na década de 80, né? Uma quebradeira geral, e muitas poupanças, agências de poupança e tal, quebraram, não tinham como se manter. Então, eles tinham tirado dinheiro do fundo de garantia, que era administrado ainda na época pelo BNH. O BNH ainda existia, claro, né? E aquilo ali era quase como um levantamento de propriedades que seriam retomadas, então, pelo BNH, passariam para a Caixa Econômica. E eram muitos, mas muitas unidades, vários empreendimentos. E, olha, nós precisamos de alguém para participar dessa comissão do Banco Central, do Banco do Brasil, para administrar esse trabalho, contratar várias empresas. Alguém, eu já levantei a mão, vou, não sabia nada, mas vou, porque é para aprender, vamos aprender. E é assim que a gente aprende. E desde essa época eu venho aprendendo. Um trabalho que eu tive esse eu fui gerenciar, né? Era um contratado de empresas. Depois eu tive que fazer que era um condomínio onde eram várias unidades retomadas também, empresas da mesma época, né? Década de 80. A empresa não tinha como
pagar a dívida, né, do empréstimo, e tinha que vender os imóveis para fazer o repasse, né? Então, chamava os seus funcionários e dizia, olha, tu vai comprar uma casa desse loteamento aqui. Eu quero, não, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar um? Não, mas não precisa de dinheiro. Eu vou te dar uma cartinha aqui, dizendo que tu recebe tanto de salário. Tu vai lá na Caixa Econômica com essa cartinha, que aprovaram uma lei aqui, que isso aqui serve como comprovante de rendimento. Aí tu vai lá, a Caixa vai te dar um empréstimo para te comprar essa casa. Mas eu não tenho como pagar, não precisa pagar. Existe uma lei, sempre a lei, né? Em que a Caixa Econômica não pode botar no cadastro de inadimplentes, nem no Serasa, se a dívida for da casa própria. Se não pagar essa dívida, teu nome não vai ficar sujo. Então, tu vai lá, tu compra, não paga, vai ficar uns anos aí até a Caixa te tirar, né, fazer uma retomada, e nesse período aí fica à vontade, vende a chave e tal. O loteamento todo estava desse jeito. Totalmente, já não eram mais os que tinham comprado, tinham vendido chave, era aquela bronca toda. E aí a Caixa fala, aqui, ó, vai lá e avalia. Avaliar, mas como? Não, avalia considerando que ele está invadido. É invadido? E aí, já foram feitas avaliações, já foram feitas 7 avaliações. Nunca vendeu nada. O cara ia lá, avaliava pelo comparativo direto, com dados de mercado, e os dados de mercado não eram de imóveis invadidos, imóveis livres. Isso fez com que os avaliadores fizessem o trabalho deles, entregavam lá, mas não adiantava aquele trabalho. Havia uma situação especial. E eu não sabia fazer avaliação. Sabia alguma coisinha de fatores. Mas eu sabia entender o processo, que é o mais importante, entender o que é um mercado consumidor. Isso é o mais importante. Seja qual for o processo de avaliação, né? Se é fatores, se é inferência estatística, se é de inteligência artificial, tá? Nada adianta se o avaliador não conhece o problema, se ele não conhece o mercado, ele não sabe o que ele vai analisar. Isso é o primeiro, é o fundamento da avaliação. A avaliação em si, depois ela se ajusta, se ele conhecer bem o mercado e o fundamento. Então, eu fui lá com mais outro profissional, eram uns 3, e era um estagiário, mas eu e outro colega. Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, quando a gente for fazer a vistoria dos imóveis, vamos perguntar a renda, tá, da família que mora, porque ninguém vai comprar esses imóveis a não ser quem já está morando. O cara comprou chave, ou foi cedido para ele invadiu, sei lá o quê, mas ele está lá morando. E só vai comprar quem estiver por lá, não vai ter outro jeito. Ninguém vai comprar um imóvel invadido para tirar o invasor. Não existe. Não dá para... não tem como medir isso, não tem como quantificar, né, em termos reais, o que significa que tem que tirar alguém da casa lá e botar na rua, para quantificar, em termos monetários, né? Então, só vai comprar quem já está morando, não vai ter outro jeito. Aí, voltando lá para a Caixa, investigando a renda média, era 2 salários mínimos. Então, eu fui lá na área de habitação e vi, cara que ganha 2 salários mínimos pode comprometer quanto da renda com a prestação? 25%. E quanto é que daí? Era tanto. Se o cara pagar uma prestação de tanto, quanto ele pode tirar de empréstimo? É tanto. Bom, então está avaliado. O que o cara pode pagar é o valor que vai ser vendido, não tem outro valor. Que só aquele pessoal que está lá é que vai... E aí botaram a venda e acabaram, desse processo mesmo, botaram a venda e venderam todos os imóveis. Então, foi o meu primeiro trabalho de avaliação, que eu não avaliei nada, né? Eu fiz um caminho inverso. Mas aí eu comecei a investigar melhor o que significa exatamente avaliar. E o que eu identifiquei é que avaliar alguma coisa é comparar preços. A gente compara preço. Compara preço, tira uma média. Naquela época não existia outro mecanismo, né? Na década de 80, ainda se trabalhava só com fatores. Então, não existia
outro mecanismo de comparação a não ser média aritmética. Então, já naquela época, né, se fazia a comparação com a média aritmética, e o que se faz até hoje, de certa forma, né? Então, com o tempo eu fui aprendendo que as pessoas, todos nós, somos viciados em média aritmética. Nós somos viciados. Se a gente vai comprar um televisor, ou você vai comprar um automóvel, e quer ter uma ideia de preço e tal daquele produto, nós pegamos outros que sejam iguais àquele ali, que estão à venda, ou parecidos, ou muito parecidos, que atendam a mesma finalidade, tiramos uma média. Então, nós estamos avaliando. Então, todos os dias nós estamos avaliando. Nós estamos avaliando tênis, nós estamos avaliando televisor, nós estamos avaliando produtos disponíveis no mercado, sempre usando média de preços. Esse é o nosso vício. Nós avaliamos coisas todos os dias, mas sempre usando a média aritmética. Então, e quando vai se avaliar um imóvel, como é que a pessoa faz? Ela faz a mesma coisa. O leigo, o cara que quer comprar um imóvel, quer comprar um terreno, ou quer comprar um apartamento, ele vai na internet, né? Ele define seu leque de necessidades. Eu quero um apartamento que tem que ter pelo menos 2 dormitórios, se tiver uma suíte, melhor, tem que ter uma vaga de garagem. Então, definiu o mínimo. O mínimo é isso aqui. Tá? E, logicamente, quanto ele pode pagar. Eu posso pagar aí 400, 300, 400 mil por um imóvel assim. Então, ele já tem definido o que ele quer e ele vai à luta, ele vai perguntar, vai investigar, né, no mercado o que tem até este valor que atenda o seu poder aquisitivo. Até os sites das imobiliárias já fazem isso. O cara começa a procurar e já pergunta até que preço, que faixa de preço tu quer, tá? E que tipo de imóvel. Daí dá algumas características básicas, faixa de preço, o cara entra ali, o site devolve um conjunto de imóveis dentro daquela faixa de preços. Mas é diferente do produto padronizado, o produto industrializado, como um televisor, como um tênis. Porque esses produtos eles saem da fábrica igual, todos são exatamente iguais. Né? Um determinado tênis, determinada marca, assim, ele sai tudo igual da fábrica. O televisor também, o automóvel também. Então, o mesmo automóvel que eu compro aqui, eu posso comprar na cidade ali, eu posso comprar lá no outro lado do Brasil, vai ser o mesmo automóvel. Ele saiu da fábrica exatamente junto com os outros, e é tudo igual. Então, comparar preços de coisas iguais, tá, é mais simples, porque é só tirar a média aritmética. Aí funciona. Por quê? Porque a média aritmética ela é aplicável para representar um conjunto de coisas quando essas coisas são iguais. Se tudo é igual, a média representa o conjunto. Então, média aritmética, ela só serve para coisas iguais. Ela não serve para coisas diferentes. É por isso que tem que ter um engenheiro, um arquiteto, um avaliador especialista. Porque ele vai trabalhar com média, não de coisas iguais, de coisas diferentes. Que o imóvel, ele nunca é igual. Não existe imóveis iguais. Nenhuma coisa, uma característica no imóvel que modifica o seu preço, e modifica muito, que é o local. Eu não posso mudar, pegar um prédio que foi construído aqui, tirar ele e colocar lá no outro lugar e vender ele no outro lugar. Ele está aqui e o valor dele está linkado a esse local onde ele está. Não tem como mudar isso. Então, o mesmo prédio aqui tem um preço, na cidade vizinha ali, ou no outro bairro dentro da minha própria cidade, ele tem outro preço. Mas é o mesmo prédio. Mas vai ter outro preço completamente diferente. Que o mercado de imóveis funciona desse jeito, que o imóvel tem uma característica que é a localização e que é intrínseca dele. Mesmo na mesma localização, se eu for considerar um apartamento que está no segundo andar e é igual, na mesma prumada, exatamente igual a um apartamento que está no 15º andar, as diferenças de valor são gigantescas. O segundo andar vale muito menos que o do 15º. Mas é exatamente igual, custou a mesma coisa para fabricar
tem exatamente a mesma planta, está com a mesma orientação solar, está tudo igual. Mas no segundo andar é 400, no 15º é 600. Mas como? Eles não são iguais. Eles estão em andares diferentes. Isso já torna diferente. Então, quando se vai falar de imóveis, a média aritmética já não funciona mais. Só que quem é acostumado, o leigo principalmente, que é acostumado a trabalhar com média aritmética, ele não consegue raciocinar de forma diferente da média aritmética. Então, a gente não consegue explicar para ele, tá, que nós estamos comparando imóveis que não são exatamente iguais, examinando o comportamento dos preços desses imóveis, que são bem diferentes, estamos concluindo que o dele vale um determinado valor. Mas como? Tu está comparando o meu imóvel com um outro lá que não tem nada a ver. Meu imóvel aqui, ele está naquele bairro, tu está usando imóveis de outro bairro, e aquele outro bairro é muito inferior, está baixando o preço do meu imóvel, e não vai conseguir fazer ele entender. Isso sempre foi assim. E não era diferente na década de 80, não é diferente hoje. Só que na década de 80, tá, nós ainda estávamos usando fatores de homogeneização. Então, o que é fator de homogeneização? Vou tentar mostrar alguma coisa para vocês aqui nesse sentido. Está desabilitado minha tela? Deixa eu ver. Cris, tá aí, Cris, para habilitar a divisão de tela share screen dele? Habilitada já. Habilitado, né? Vamos ver se eu consigo mostrar, então, aqui. Está aqui. Pronto, tá chegando aqui já. Então, vamos ver. Aqui. Tá ok. Média aritmética. Década de 80, até a década de 80. Média aritmética. Está ali. Eu pego um conjunto de coisas iguais, tiro uma média e digo, olha, isso aqui representa o conjunto, se todos são iguais. Só que o problema do mercado imobiliário, naquela época, o que é hoje ainda, né, nós não conseguimos imóveis iguais para comparar. Eles são diferentes, nós somos obrigados a trabalhar com imóveis diferentes. As pessoas comparam imóveis diferentes. Então, se eu disser que eu tenho 400 mil reais para comprar, eu tenho uma exigência mínima, que é isso, isso e aquilo, os corretores colocam nessa faixa de preços coisas que têm mais do que o mínimo que eu preciso pelo mesmo valor. Pelo mesmo valor, eles vão botar apartamentos. Se eu disse que eu queria um de 2 dormitórios, eles vão botar um de 3. Se eu disse que queria com garagem, eles vão mostrar sem garagem. Eles vão mostrar com 2 garagens, vão mostrar com andares diferentes, né? Eles vão mostrar diversas coisas dentro dessa faixa de preço. E eu começo a comparar coisas diferentes dentro de uma faixa de preço. Então, quando a gente compara coisas diferentes, a média aritmética ela perde a validade. Se as coisas são diferentes, a média já não serve mais. Mas os avaliadores eram obrigados a comparar coisas diferentes, usar coisas diferentes, porque não existiam, então, imóveis iguais. Na década de 60, quando foi aberto o metrô de São Paulo, os avaliadores tinham que fazer avaliações de tudo que imóvel que estava na linha do metrô, para serem desapropriados. E eram imóveis diferentes, eles tinham que ter uma técnica que servisse para avaliar todos, que pudesse estabelecer valores diferentes para imóveis diferentes. Então, eles teriam que fazer uma média para cada conjunto de imóveis. Isso era impossível. Eles se deram conta que iriam precisar, para juntar amostra de coisas diferentes e comparar como se fossem iguais, eles teriam que ter uma técnica. Então, quando eles pegavam imóveis que tinham uma característica qualquer, podia ser localização aqui, né? Diferente daquele que ele quer avaliar aqui, ele não podia tirar a média aritmética. Essa média aqui só servia para este conjunto de imóveis que são iguais. Se eu misturar aqueles lá, trouxer para cá, e misturar esse aqui e botar para cá, essa média perde a representatividade, não dava mais.
eles só poderiam ser comparados com esse aqui se fossem iguais a ele. Então, o que eles pensaram? Olha, muito bom trabalho dos avaliadores da época, muito bom mesmo. Ou seja, Eles tem começaram uma hora que a depender, assim, para mal comparando, né? Dadas essas limitações da descritiva, o cara podia achar a média que ele quisesse, né? Era só compor como ele quisesse também, né? Claro, que cada dado ele altera a média, né? Uma média aritmética é alterada por todos os dados. Né? Ah, mas só são, é tudo igual, mas são 2 ou 3 quartos. Muda, né? Muda o atributo, muda muita coisa. Muda, mas aí os caras não podiam comparar, a não ser que fossem iguais. Aí eles bolaram uma coisa muito boa, cara. Olha, sensacional. Tem que tirar o chapéu para os caras daquela época. Naquela época, década de 60, cara, as maquininhas de cálculo recém começaram a surgir, aquelas de 4 operações e mais raiz quadrada. Então, eles se reuniram, os profissionais competentes se reuniram, e disseram, nós temos que achar uma fórmula matemática que possa servir para adequar os imóveis a uma única característica, para que eles possam ser comparados. Ou seja, alguma fórmula que faça com que o valor do imóvel, que é diferente, seja corrigido, tá? Através de uma fórmula, para tornar ele igual aos que eu quero comparar. Então, se eu tenho uma situação em que eu tenho esse tipo de imóvel para comparar, para avaliar, e eu quero comparar esses aqui que têm essa característica um pouco diferente, estão num bairro melhor, com esses aqui que estão num bairro pior, eu precisava de uma fórmula matemática que pudesse homogeneizar ou fazer com que os valores fossem corrigidos para que eles fossem considerados iguais àqueles que eu tenho ali que avaliar. Ou seja, então se eu estou entendendo... Essa fórmula, que eram os fatores de homogeneização... Só se eu estou entendendo isso aí, se eu estou entendendo, então você pegava o que você queria avaliar, ancorava isso em alguns atributos comuns e ajustava os outros por essa mecânica que você vai mostrar aí. Tornava os outros iguais, por isso que chama fator de homogeneização. Eu estou tornando eles homogêneos. Eu estou tornando eles iguais. Porque se eu tornar eles iguais, eu posso usar média aritmética. Né? Uhum. Então, sem que eles sejam iguais, eu não posso tirar a média aritmética. Eu não posso comparar. Então, essas fórmulas que eles usaram na época foram discutidas, bem discutidas. E chegaram num formulário que atendia ou que agradava, digamos assim, os principais especialistas nessa área na época. Olha, se eu multiplicar esse módulo aqui por um valor tal, que para comparar ele com aqueles ali, tá? Eu posso trazer todos eles para cá. Trazendo eles para cá, o valor que eu chegar, eles são realmente confiáveis e tal, então descobrir uma fórmula. Tá. Beleza, fator de homogeneização. Claro que aqui eu estou dizendo local, mas aí teria que ter um fator de homogeneização para o local, aí teria que ter um outro eixo para ajustar outra característica, né? Se era terreno, era frente, né? Ou área, né? Se era topografia, tudo que isso tornava diferente, tudo que era diferença que poderia provocar uma relevante, né? alteração no preço, de forma que ele não pudesse ser comparado diretamente com os outros, era transformado através de um fator desses para tornar ele igual aos outros. Depois que todos são considerados iguais, se tira novamente a média aritmética. Agora eu cheguei numa média de elementos iguais. Tá? Perfeito. Então, é isso aí que se fazia. Tá, mas e agora? Eu quero avaliar um imóvel que não tem essa característica. Um imóvel que eu quero avaliar tem uma outra característica. Como é que eu vou fazer para avaliar ele? Ora, eu vou pegar o mesmo fator e vou fazer o inverso dele, transformar ele, né, no inverso, que aí eu vou avaliar ele pela média e depois pegar essa média e transportar pelo fator até o ponto que eu quero avaliar. Está aqui. Aí esse vai ser meu valor de avaliação. Ou seja, agora. Eu fazia uma mecânica reversa, né? Reversa. Fazia a conta. Claro, se ele tem aquela característica, a média de preço deles não é essa aqui. Esse aqui é um paradigma.
A partir daqui, eu transporto os imóveis que eu quero avaliar, né, para as suas características. Então, era isso. Há fatores conhecidos, né? Há fatores conhecidos para essa Sim, dinâmica, para essa fatores tipologia. conhecidos, porque senão não teria como fazer esse transporte. Sim. Eu teria que conhecer, eu teria que ter uma técnica desse transporte. Então, não tem algum problema aqui. A avaliação, ela passava a ser o quê? A média aritmética dos dados homogêneos, mais o fator multiplicado por uma característica, né, diferente. Uma característica ou mais, se tivesse mais características, mais fator vezes essa, mais outro fator vezes a outra, mais outro fator vezes a outra, e assim por diante. Essa era a avaliação feita. E se chegava, os compuis chegavam a um valor para o imóvel. A vantagem desse processo é que ele é extremamente simples. Ele é simples, não é complicado. Eu tendo a fórmula, eu aplico a fórmula, pronto. Está resolvido, é uma regra de 3, sem problema. Claro, depois a gente pode pegar essa média aritmética, fazer um tratamento estatístico, calcular desvio padrão, calcular desvio aceitável, fazer uma série de artifícios de melhoria, entendeu? De entendimento de média e tal, calcular intervalo de confiança, calcular tudo, mas sempre com uma média aritmética. Sempre numa média aritmética. Eu posso fazer um monte de coisa. Era bem simples de chegar a esse valor. Tá? E essa é uma vantagem. Mas a grande desvantagem é que esses fatores de homogeneização, eles não tinham uma comprovação científica, eles não foram testados cientificamente. Né? Então, a gente estava meio que naquela história. Olha, o chá de carqueja cura dor de estômago? A maioria das pessoas que tomam cura. Então, sempre que tiver dor de estômago, toma chá de carqueja. Mas vai curar sempre? Não, não é comprovado. Né? Não foram feitos testes de comprovação para dizer qual a probabilidade de curar ou não curar. Então, eu vou aceitar isso como a cloroquina, que cura Covid ou não cura Covid. É a mesma coisa. Se não fizer testes científicos, comprovatórios, laboratórios, tudo mais, aquela afirmação, aquele uso, ele passa a ser empírico, né? Então, isso ocorreu até o início das décadas de 80. No início da década de 80, tá? Vou voltar aqui para nós ver qual era a fórmula de avaliação na época, com fatores. A avaliação do imóvel era a média mais um fator vezes a característica. Este fator aqui, ele não era comprovado. Ele não tinha comprovação científica. E esse era o calcanhar de Aquiles. Né? Eu não poderia usar esse fator em São Paulo, né? Ou em Recife, ou em Brasília, é o mesmo fator. São outro mercado, né, Sérgio? São mercados completamente diversos, né? Mercados completamente diversos. Ele atendeu as expectativas para a construção da linha do metrô. E depois isso foi transformado em norma brasileira. Mas não está errado. É o que se tinha na época que ele foi inventado, na hora que ele foi lá, e funcionava muito bem. Tem que dar parabéns para o pessoal que criou isso aí. Tá? Bem, na década de 80, então, o doutor Domingos Saboia, ele nos trouxe, eu acho que ele foi na Inglaterra, que ele fez um curso, não sei aonde, que ele nos trouxe a inferência estatística como uma possibilidade de atender às nossas necessidades de comprovação dos fatores, digamos assim. Nós vamos ter que homogeneizar dados heterogêneos, tá? Mas isso não é tão ruim se a gente tiver como cientificamente comprovar os fatores. Pronto. Como é que nós vamos fazer? Bom, se eu tenho um conjunto de dados aqui, né, e uma média, tá? Então, o que eu vou fazer com os dados que são diferentes? Para poder comparar com esses aqui. Pois é, a média não serve. Bom, mas a média é calculada desse jeito. Tá? E se eu botar aqui um papel quadriculado? Papel quadriculado. E, através desse papel quadriculado, definir uma escala de medida para uma característica aqui e para essa característica aqui. Aqui é o valor. Uma escala de medida para essa característica aqui, à frente dos imóveis. Essa é uma escala de medida. Tá?
E aí, através desse papel quadriculado, eu traçar uma reta que passe bem no meio de cada conjunto de valores e trate mais agora a média não como uma coisa fixa, como uma constante. Vou tratar a média como uma variável. A minha média não é mais... É média aritmética? Ainda é. Mas não é mais constante, agora é variável. Então, o que significa isso? Eu estou comparando coisas diferentes e respeitando, né? E respeitando a regra da média, que é eu só posso definir como média aceitável se os dados que estão sendo comparados são iguais. Mas aqui, então, quando eu for comparar através dessa média aqui, esses dados são considerados iguais nessa característica. Então, essa média aqui serve para eles. E esses aqui são comparados iguais nessa característica. Então, essa aqui serve para ele. Não é aquela mesma média daquele lá. É outra média. Aqui. E se aqui esses dados são considerados iguais nessa característica, então essa média aqui serve para eles. Então, eu estou respeitando a média. Tá, mas então quer dizer que a média não é mais uma constante, é uma variável. E se eu tivesse que avaliar um imóvel com essa característica aqui, que não tem nenhum imóvel aqui? Ora, aí eu vou inferir. Eu vou dizer que se a média de imóveis que tem essa característica aqui é essa, se a média de imóveis que tem essa característica aqui é essa, provavelmente o imóvel que tem uma característica que está no meio das duas seria uma média aqui no meio das duas. Isso quer dizer que mesmo sem nenhum imóvel igual ao que eu quero avaliar, se ele tiver essa característica aqui, mesmo se eu não tiver nenhum imóvel igual a ele, eu posso ainda estimar uma média para ele? Pode, é isso aí. Sim. Ou seja, aí uma Se eu provocação. tivesse um conjunto de imóveis com essa característica, provavelmente a média de preço seria aquela ali. Diga. Um ponto aí. Então, quer dizer, a média passa a ser uma função dos atributos, ou do atributo que você está estudando. E aí, como aí, puxando um pouco do que a norma fala, lá no começo, 14.6531, quando ela fala no princípio da semelhança, né? Aí a pergunta é, tá, então, Léo, eu vou ter agora um modelo que o output dele é uma média e ele está vinculado a uma variação de atributos. Mas como é por semelhança, Sérgio? Aí a pergunta que muita gente faz, né? Certo, então, quais são os limites dessas variações, né? Faz sentido eu variar de 1 a 4 quartos? É uma pergunta que vem muito, né? Então, como é semelhança, né? O modelo cabe tudo, não cabe? Queria que você desse uma pincelada nisso. Eu sei que não é trivial. Isso aí o que acontece é o seguinte, o limite da similaridade é na hora que tu vai avaliar um imóvel. Então, quando tu vai avaliar um imóvel, tu só pode comparar com ele com aqueles que são similares a ele. Ora, quando eu defino aqui a média de valores para imóveis com essa característica aqui, ó, eu só estou comparando ele com aqueles que são similares a ele. Eu não estou comparando eles com esse aqui, eu não estou comparando ele com esse aqui, porque a média aqui não está sofrendo influência destes dados e destes dados, é só desse aqui. Então, eu estou respeitando o limite da similaridade. Não tem problema. Que uma coisa é definir a função média, que é essa aqui. Outra coisa é avaliar um imóvel com essa função. Então, essa função, em termos teóricos, ela está sempre cruzando o centro da distribuição de valores de imóveis com as mesmas características, de dados. Pode ser imóvel, pode ser navio, pode ser ilha, pode ser qualquer coisa, mas que tem as mesmas características. Então, tudo que tiver as mesmas características está sendo comparado através da sua média aritmética. Pronto. Esse é o princípio da média. Tá, mas e aí agora? Como é que eu vou descobrir essa função? Bom, isso aí, desde a década de 50, já existia estudo sobre mínimos quadrados, sobre equação de regressão. O que não tinha era máquina de cálculo, não tinha computador, não tinha nada para calcular. Tá, e como é que os caras usavam isso? Eles faziam um papel quadriculado. Eles pegavam um papel quadriculado, botavam os dados no plano ali em escala, tá? E
pegavam um transferidor e mediam o ângulo dessa reta aqui com a horizontal. Porque isso aqui é uma reta. É uma reta e a fórmula da reta é essa aqui, A mais BX. O A é onde essa reta corta esse eixo. O B é a tangente do ângulo que ela faz com a horizontal. Então, os caras pegavam o transferidor, mediam esse ângulo, pegavam a tangente desse ângulo e transformavam em B. E o A, eles pegavam essa reta, via que ponta ela cruzava este eixo aqui, era o A. Então, na década de 50, eles já tinham uma fórmula, através de equação de regressão, para definir até que ponto uma variável, né, pode ser estudada através da variação de outra. Ô, Serginho, e nesse ponto aí, já existia até uma certa sofisticação em você poder entender qual era a sensibilidade de uma coisa em relação à outra, né? Essa derivada aí era o quanto cada coisa dessa podia empiricamente já olhar, né? O que acontece é o seguinte, só que para se chegar a utilizar esse recurso no nosso dia a dia, nós não tínhamos equipamento. Não tínhamos equipamento. E fazer isso aqui manualmente, eu podia fazer para uma variável, mas se eu tenho uma característica, eu tenho várias. Pois é. Então, isso aqui só poderia ser estudado se fosse uma única característica. Na década de 80, então começaram a surgir os computadores. Com os computadores, se tornou viável o estudo científico, tá, deste comportamento aqui. Porque se nós formos ver, esta função aqui é muito semelhante ao que nós tínhamos com fatores de homogeneização. O que era o fator de homogeneização? Era a média mais a média, que seria esse A aqui, né? Mais o fator, que é esse nosso B aqui, vezes a característica. Essa era uma avaliação em fatores. Aqui é a mesma coisa. O valor é o A dessa função matemática, mais o B dessa função matemática, vezes a característica, vezes o X. Então, qual é a diferença? É que agora o A e o B eu comprovo cientificamente através dos mínimos quadrados. Então, não é mais um B através de uma fórmula mágica. É um B comprovado através de coleta de dados de mercado, construção de gráficos e de cálculos econométricos, ou seja, as derivadas, os mínimos quadrados, tudo mais, para identificar qual este B, ou qual a inclinação real da reta. Aquele F aqui, ele funciona como se fosse esse B aqui, só que esse B é comprovado pelos dados de mercado. Aquele F não, ele era mais empírico. Então, você vê que a gente evoluiu de 20 anos e estamos fazendo a mesma coisa. É a mesma fórmula. Sérgio, os fatores funcionavam? Funcionavam. Ô, Sérgio, e essa mesma tangente, essa mesma inclinação, para esse mesmo mercado, daqui a um ano, se você for medir de novo, podia dar uma outra inclinação, inclusive, né? Não, tu pode ajustar essa inclinação, digamos assim, tá? Pode ajustar ela para mercados diferentes. O que nós vamos ver depois, tá? Quando a gente começar a ver os grandes modelos, tá? A gente vê ainda, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Quando nós olhamos os grandes modelos, nós podemos chegar à conclusão de que as principais características que interferem nos preços dos imóveis, tá? Elas têm um comportamento padrão em qualquer mercado, em todos os mercados, daquele imóvel. Elas têm um comportamento padrão. Ou seja, a forma como a área interfere no valor dos imóveis, dos terrenos, tá? E normalmente é uma hipérbole e tal, o valor unitário, é uma hipérbole aqui na minha cidade, é uma hipérbole no Rio de Janeiro, é sempre uma hipérbole. A forma é sempre a mesma. E essa forma é dada por um B, dada por um B. Este B muda, ele muda aqui, mas ele muda muito? Não. Se pegar uma massa grande de dados, a tendência é esses Bs convergirem.
Os modelões nada mais são do que isso. Uma convergência. Isso significa que, porque se a gente vai discutir assim, olha, este B, que seria uma característica comprovada, que é como a área interfere no valor dos imóveis. Ah, tudo bem. Tá, mas aqui na minha cidade, naquele bairro lá, a área interfere no valor dos imóveis desse jeito? É. E naquele outro bairro também. Então, aqui dentro da minha cidade, eu teria que fazer um modelo matemático para o bairro A, para descobrir qual é o B da variável área naquele bairro. Eu teria que fazer um modelo matemático para o bairro B, né, para descobrir qual o B da minha função para os dados daquele bairro. E se eu fosse fazer para todos os bairros da cidade, cada bairro que fizer isso, eu vou ver que os Bs acabam convergindo. E eu posso usar o mesmo B para toda a cidade. E é isso que o modelão faz. Exatamente isso que o modelão faz. Ou seja, eu tenho que ter uma variável aqui que define o bairro. Tá? E este B, que é do modelão, vai dizer a média para esse bairro, a média para esse bairro, a média para esse bairro e assim por diante. Aí, se tem que avaliar imóvel num determinado bairro, quando eu vou avaliar imóvel aqui, é fácil. É só entrar com a característica, que é esse X aqui, na função calculada, ele vai me devolver um Y. Aí é barbado. A avaliação é isso aqui, ó. É este ponto aqui da minha função. Mas se eu tiver que avaliar um imóvel, né, com essa função, no local em onde eu não tinha nenhum imóvel, então eu vou inferir qual seria a média de preço deles se eu tivesse um conjunto de imóveis aqui. Estou fazendo uma inferência. Aí, com o fator. Que só uma coisa. Você está fazendo essa reflexão pela segunda vez, o que eu acho legal, Sérgio, que a norma fala, por exemplo, nos critérios para variáveis quantitativas de extrapolação. Vai muito ao encontro que você está dizendo aí, né? De que a gente tem que ter limite para isso, senão a gente está pegando uma amostra, né, com uma tendência, por extrapolação, eu estou aqui com 100 metros quadrados, estou querendo avaliar 800. Então, existe uma lógica, né, de limite para isso. O problema da extrapolação já é outro problema. É que se o comportamento da média vai continuar desse jeito. Porque pode ser que imóveis aqui com essa característica aqui longe, isso aqui já começa a suavizar, os pontos já vêm mais para cá. Então, isso aqui deixa de ser uma reta, já começa a ser uma curva. Perfeito. E tal. Então, é diferente. Fica distante. Mas, nesse caso aqui, tá? A extrapolação depois é um caso à parte. Mas vamos ver. Isso significa que eu posso avaliar um imóvel com essa função média. Agora, não é uma média aritmética, é uma função média, né? Para outras características. Característica aqui vai me dar o valor. Então, essa técnica semelhante ao que era fatores, qual a diferença? A diferença fundamental é que a comprovação, né, do fator é esse B aqui. Então, é semelhante. Ora, muito bom. Isso quer dizer que agora eu posso ampliar minha amostra. Eu posso agora, não preciso mais pegar só imóveis iguais ao que eu quero avaliar. Eu posso pegar imóveis diferentes e essas diferenças, elas podem ser, assim, significativas. Daí, qual é a regra básica? Olha, a regra básica é mercado. Como é que se comporta o mercado? Nós não podemos fugir muito, o avaliador nunca pode fugir da finalidade do seu trabalho, que é avaliar comparando coisas semelhantes, aquilo que ele quer avaliar. Pode ser um televisor, pode ser um automóvel, pode ser um tênis, pode ser um imóvel. Ele vai ser avaliado pela média daqueles que são iguais, né? É sempre assim, para qualquer coisa que se queira avaliar. Então, no caso de imóvel, tá? Eles têm que concorrer entre eles, ou têm que ser considerados pelo cara que compara, eles têm que ser considerados iguais. O que é ser considerados iguais quando ele compara? Ele tem que atender, tá, às necessidades da demanda. Aquilo que o cara vai comprar,
ele compara aquilo que ele está procurando que atenda às suas necessidades. Olha, se eu quero um apartamento de 2 dormitórios, né, com uma suíte, uma vaga de garagem, eu vou procurar apartamentos que atendam no mínimo isso. Agora, se o cara me oferecer, pelo mesmo preço que eu estou disposto a pagar para esse apartamento, ele me oferecer um de 3 dormitórios com 2 vagas de garagem, e é pelo mesmo preço, eu vou me interessar por ele. Dizer, não, gostei desse, é o mesmo preço? Não. Então, eu já estou comparando. Eu estou comparando um de 2 dormitórios com um de 3, de uma vaga com 2 vagas. Então quer dizer que no mercado as pessoas comparam? Comparam. Mas desde que os elementos que participam da comparação atendam às suas necessidades de consumo. A necessidade de consumo dele é um apartamento que ele vai morar. Então, eu posso comparar todos os apartamentos que servem para morar, tá, numa mesma amostra? Sim. Mas eles são diferenças de preço muito grandes, então eles vão ter médias de preços diferentes também. Mas as pessoas comparam? Claro que nós comparamos. A gente pode até não ter dinheiro para comprar, mas que nós aceitamos coisas diferentes e que têm a mesma finalidade de uso, sem um preço diferente, nós aceitamos. Um automóvel, nós podemos comprar um automóvel que vai nos levar daqui para lá e de lá para cá. Esse automóvel pode ser um Fiat, pode ser uma Mercedes. Ele faz a mesma coisa. Ele me leva daqui até ali, se eu quero viajar, eu viajo. Faz a mesma coisa. Mas o Fiat é 40, a Mercedes é 300. Mas é para a mesma finalidade. Mas então tu compara os dois e acha que é justo aquele lá ser 300 e aquele ser 40? Eu acho. Mas eles atendem a mesma finalidade. Atende a mesma finalidade. E eu acho que aquele lá vale 300. Eu comparo. Todos nós comparamos. Agora, coisas que atendam a mesma finalidade. Agora, se eu entrar numa loja e procurar um televisor, quero comprar um televisor de 50 polegadas, Smart TV, tudo bem. O cara diz assim para mim, olha, nós não temos esse televisor, mas nós temos aqui uma máquina de lavar novinha em promoção. Mas, cara, eu não vim aqui para comprar máquina de lavar. Eu vim comprar um televisor. Entendeu? É a mesma coisa que o empresário. Eu quero comprar um terreno para fazer um prédio. Aí o cara, olha, eu tenho ali no meio daquele loteamentozinho de casinhas lá, eu tenho um terreninho bom lá. Então, mas dá para fazer um prédio lá? Vale a pena? Então, não vale a pena. Então, não me interessa, não atende às minhas necessidades de consumo. A minha necessidade de consumo é terreno que deve fazer um prédio que eu vou vender, se eu fizer. Então, eu não posso misturar a máquina de lavar com o televisor. Isso é o princípio da amostra. A amostra, para ela ser confiável, ela só pode conter elementos comparáveis pelo mercado e que atendam ou que tenham a mesma vocação. E tem a mesma vocação. Ou seja, se tiver a mesma vocação, eu posso usar. Deixa eu pegar esse gancho aí. Então, assim, na verdade, o que tu estás sempre fundamentando é que o engenheiro, um arquiteto que avalia, avaliador, ele está longe de ser apenas um modelador, mas é um cara que tem que ler o mercado, interpretar o mercado e dele extrair a construção das melhores amostras que representem. E aí eu faço o gancho para o simpósio da gente. Lá a gente vai ver modelagem, vai discutir esmaldeira, big data, um monte de coisa ligada à estatística, mas também vai discutir microeconomia, questões de mercado imobiliário. Por quê? Porque essas dimensões é que integram a formação, né, de um excelente avaliador. Aí faço o gancho para convidar todo mundo para o simpósio, que de 7 a 11 vai discutir todas essas dimensões aí, da interpretação, a vistoria, a coleta, até a entrega do melhor trabalho, né? Perfeito. Porque a alma de uma avaliação é a amostra, né? Como é que eu vou comprovar fatores confiáveis desses Bs aqui com uma amostra falsa, né? Uma amostra viesada, né? Então, não infelizmente é construída, né, Sérgio? Infelizmente, a gente em perícia, a gente vê muito isso, né? Aquele cara que faz a conta ao contrário. Infelizmente existe, a vida é como ela é. Então, o cara vai lá, ele bota dicotômica 1 Recife, 2 Lua, né? E acha que fez um modelo ajustado para isso. Então, existe, infelizmente, essa construção assim, assimétrica, atípica e querendo um viés. O que é bom, Léo, o que é bom na nossa atividade de engenheiro, de arquiteto, que nós somos, por natureza, curiosos.
interessados. É a natureza desse tipo de profissional. Então, ele pode começar, tá, comigo foi isso, com todo mundo, quando está começando, está perdido. Está perdido. Então, tem uma norma brasileira que te faz uma série de exigências, tu te prende em atender a norma brasileira. Começa por aí, né? Então, tu vai nesse afã de atender a norma brasileira e nem sempre o atender a norma brasileira é o principal na hora de chegar num resultado. O principal é que tu esteja trabalhando com uma coisa confiável que te dê segurança naquilo que tu está afirmando. Então, em vez de procurar a fórmula que te dá este B aqui, tu tem que primeiro entender um pouco do mercado que está investigando para saber como é que se forma o preço. A partir daí, vai ser fácil tu chegar na fórmula, porque tu vai procurar elementos que te mostrem a formação de preços dentro dos elementos que o mercado pratica, que ele compara. Então, quando as pessoas comparam coisas, tá, elas comparam coisas que atendam uma necessidade de consumo. Então, se eu me fixar nisso, a minha amostra já vai estar melhor. Eu não vou poder comparar uma loja com uma casa ou com uma sala comercial. Sala comercial tem uma finalidade de uso, uma loja tem outra finalidade de uso. Eu não posso comparar uma gleba com um terreno. A gleba tem um tipo de demanda de interessados com uma determinada finalidade de uso. Um lote, não. O lote é um produto de uma gleba e não é comparável diretamente com ela. Então, essas coisas, gleba rural com gleba urbana, as finalidades são diferentes. O cara que compra uma gleba rural, ele compra com um objetivo, que compra uma gleba urbana é outro objetivo. São coisas diferentes. Por que não pode? Porque as características que interferem na formação da média não vão funcionar da mesma forma para todos os dados. E acaba tornando uma média pouco confiável, porque ela está sendo influenciada por elementos que não pertencem aos mesma população que é comparado por quem compra, pela demanda. Então, esse é o princípio. E aí não dá, para pegar tudo de tudo e achar que as variáveis que você vai colocar vão reverter esse quadro, vão consertar uma coisa que já nasceu errada, É aquela história, pau que nasce torto não se endireita, Não adianta você querer... porque você modela o mundo, Não tem como. Para que isso aqui funcione, para que isso aqui funcione, os dados têm que sofrer influência de todos os eixos. Se alguma influência de um eixo importante, ele não exerce influência sobre um conjunto de dados, ele vai viesar a minha reta, vai mudar e ele vai transformar esta média aí numa coisa pouco confiável. Vou te dar um exemplo. Tem uma característica que é muito importante, por exemplo, quando a gente compara terrenos urbanos. É uma característica linkada ao potencial de uso do terreno, do lote. Se o potencial de uso dele, de acordo com a vizinhança, com a ocupação do solo naquela região e tudo mais, ele tem um potencial de uso para a construção de prédios, para verticulação, para incorporação, tem uma variável que é o índice construtivo, ou tem vários nomes, depende da cidade, é quantos metros quadrados pode fazer ali, potencial construtivo dele. Que interessa muito a quem vai comprar. Interessa muito. Mas os terrenos que não têm essa vocação, que são para a construção de uma casa, que interessa a quem vai fazer uma casinha para morar, este tipo de variável não interessa. Não tem grande importância. Se eu misturar, essa variável vai interferir na formação dos preços daqueles que são vocacionados para a incorporação e não vai interferir no outro. E está misturado. Então, eu não consigo, através dessa variável, mostrar influência para todos os dados da minha amostra. Isso faz com que a minha média se torne pouco confiável. Então, é disso que eu quero falar, é vocação.
A vocação é que é a palavra-chave para montar uma amostra. É a vocação. É onde as pessoas comparam. Independente da variação de preços, porque a variação de preços ela vai estar representada nas médias individuais quando a gente vai avaliar um imóvel. Quando eu for avaliar um imóvel, que com essas características, ele só vai ser comparado com aqueles que têm a mesma característica. Então, é isso que a norma fala em termos de similaridade. E não que eu só posso pegar imóveis iguais ao que eu quero avaliar. Isso aí não tem como. Então, eu não preciso fazer inferência estatística. Não é esse o princípio. Tá bom? Bom, a partir daí, a partir da década de 80, então, nós, através dessa tecnologia, começamos a fazer os nossos bancos de dados. Banco de dados em que, através de um eixo, que seria um eixo que atualiza no tempo, o eixo da variável data, eu posso juntar a amostra ao longo do tempo e desde que eu tenha um eixo de atualização de valor no tempo. Na realidade, não é bem isso. Nós vamos falar que é isso. E aí surge, então, né, as grandes massas de dados. Esse modelo de regressão que surgiu a partir da década de 80, que deram origem à primeira norma brasileira tratando do assunto, foi em 1989. A partir daí, a norma brasileira foi mudando e tudo mais. As vantagens desse processo é que aqueles fatores que antes a gente não comprovava, através dessa metodologia, nós comprovamos cientificamente cada um deles. Nós comprovamos que o B tem esse tamanho, que a inclinação é essa, que o A tem esse tamanho, que a gente não conseguia através dos fatores. Tá? Isso faz com que a avaliação do imóvel ele deixe de ser uma opinião do avaliador. Ele não é responsável pelo valor. A responsabilidade pelo valor é dos dados de mercado que ele trouxe. Quem está dizendo que o valor desse teu imóvel é esse são os dados de mercado, não sou eu. Eu só trouxe os dados de mercado para estudar o que eles estão dizendo, para ouvir o que eles estão dizendo. Eu escutei o que eles estão dizendo e interpretei e estou te relatando. O valor do teu imóvel é esse, porque eu estudei, eu escutei o que os dados de mercado estavam me dizendo. É mais ou menos. Não é culpa minha, não é opinião minha. Tá? Então, o nosso escudo são os dados. Tá? Então, essa é a grande vantagem dessa tecnologia. E ela possibilita estimar com precisão, a precisão da estimativa da média que eu estou calculando. Tá? Então, eu posso dizer, olha, este imóvel, e a precisão, né, dessa estimativa é tal, eu posso medir isso, é possível medir. Então, a tecnologia é muito boa. A desvantagem, essas são as vantagens. Tá? As desvantagens é que ele exige que, para se usar essa tecnologia, tá, primeiro, que é mais importante, o avaliador entenda um pouco o mercado que ele está investigando, até para formular as hipóteses de formação de preço. Isso aqui, claro que existem muitas variáveis que são variáveis-chave, variáveis que todo mundo usa, variáveis que interferem em qualquer mercado. Tá? Mas, às vezes, existem algumas características muito particulares de determinado mercado e só o avaliador que conhece aquele mercado consegue captar, né? Isso pode ter grande influência no preço. Tá? Então, tem que se conhecer mercado para se usar tecnologia, mas qualquer tecnologia sem conhecer mercado é difícil de avaliar. E a matemática e a estatística, a gente tem que rebuscar um pouquinho daquele conhecimento lá da escola, até para saber o que é uma curva, o que é uma hipérbole, o que é uma parábola, para saber se está se comportando como uma parábola, uma hipérbole, formação de média, para uma determinada variável, tem um comportamento de uma parábola ou de um logaritmo, né? Tá? É potencial, exponencial. Então, essas coisas que são da matemática, tá? Com o tempo a gente vai aprendendo como cada característica-chave, tá, tem um comportamento padrão em vários mercados. Tá? Com isso se pode fazer modelos genéricos. O que é um modelo genérico? É juntar uma massa grande de dados que tenham a mesma vocação numa única amostra, né? Que é o nosso próximo assunto aqui.
Ou seja, antes disso, uma dúvida de aluno online ao vivo, certo? Que, de fato, eu não vivi essa época da avaliação. Você falou aí de 89. A gente sabe que o Brasil viveu aquele período conturbado de hiperinflação e tal. E aí a minha dúvida, olhando para trás, sem ter vivido aquilo, e você conhecer esse mercado como ninguém, é o seguinte: nessa evolução aí, né, de dados ao longo do tempo, essa inflação brutal, qual era o ruído que ela dava, ou ela era ajustável no modelo? Fala um pouco disso, que de fato é uma curiosidade minha até. Como é que se Que comportava na isso? Era ruim? época, tá, nós vivíamos de planos econômicos em planos econômicos, né? E de um mês para o outro, em 90, acho que foi em 90, nós tivemos num mês uma inflação de 80%, para você ter uma ideia. Então, eu avalio o imóvel hoje, no próximo mês, se for atualizar pela inflação, o valor dele é 80% maior. Então, a avaliação era uma coisa muito difícil. Então, os avaliadores, eles não usavam como variável dependente o real, né? Que não existia, né? O valor perdia valor muito rapidamente, né? Então, se indexava o valor unitário ou por dólar, que era uma moeda estável, ou por CUB, que é o custo unitário básico, né? Então, se representava esses reais numa escala de valores mais estáveis. Mais estável, né? Do tempo. Então, o valor que se avaliava já vinha atualizado por aquele indexador quando chegava no valor. Era a única forma de trabalhar, senão não se poderia fazer trabalho de avaliação. A validade de um laudo de avaliação, ele também, porque às vezes o cliente, né, principalmente está fazendo uma operação qualquer, se é órgão público, coisa assim, as operações demoram para acontecer. Sim. Então, tu pede uma avaliação hoje, mas aquele troço vai tramitando, entra a avaliação no processo, e dado ali a 3, 4 meses, tu vai fazer o negócio. E tu vai fazer o negócio e vai usar aquela avaliação, o valor já é vil. Né? Já foi. Entendeu? Essa pergunta teve uma provocação de base, viu, Sérgio? É porque eu sabia, assim, eu não sei, eu queria de fato a resposta, porque não sabia, mas aí me dá aquele velho gancho de novo, dizer o seguinte, ó, não é só a modelagem, o cara tem que conhecer da dinâmica de mercado, essa coisa da desvantagem, na verdade, eu entendi a desvantagem, mas ela é uma oportunidade para quem estuda, né? Ou seja, o Sérgio falando aí de inflação, economia, um tratamento específico para um modelo onde existia uma hiperinflação, ou seja, não dá para modelar só. E aí é por isso que na grade do simpósio tem tudo, a gente vai transversalizar esses conceitos de economia, de estatística, de modelagem, olhando para o futuro, vendo avaliação em massa, justamente porque a nossa formação ela tem que ser multidimensional. O cara não pode olhar só a partir de uma premissa, de um aspecto, senão, né, vai virar uma reta de uma variável só. Né? Olha, Léo, eu vou te dizer uma coisa. Eu tive talvez alguma facilidade nesse período, eu trabalhava na Caixa Econômica e tudo mais, não vou dizer que é fácil, não é fácil. Mas eu participei de muitos simpósios, seminários, quer dizer, é muito bom. Sempre trago. Eu me lembro, por exemplo, que eu botei no programa do TSREG um estudo sobre não foi interação sobre dicotômicas ou sobre interação entre variáveis, eu não me lembro bem, acho que foi interação entre variáveis, vendo o professor Domingos Saboia fazer uma apresentação, acho que foi em Sergipe, foi em Maceió, Sergipe, num desses eventos que a gente participa, e ele fez isso desenhando num retroprojetor, não existia esse projetor de hoje, um retroprojetor que botava, né, em cima uma lâmina de plástico e riscava em cima ali, né? E ele riscando no retroprojetor, e eu, rapaz, olhando aquilo ali, eu disse, então isso aí é assim que se faz. Eu acho que foi interação entre variáveis. Entendi. Sabe como é que é assim? Ó? Deu estalo, entendi, porque tu vai vendo as coisas e tu não junta. Não junta. E nesses eventos, às vezes, tu pega e dá um estalo. Por exemplo, coeficiente de determinação. Quando eu fiz um curso, né, o primeiro curso que eu fiz, o professor disse assim, olha, coeficiente de determinação, tá, é um coeficiente que mede a força da relação entre variáveis, se calcula desse jeito aqui, ó, somatório, x, y, sobre não sei o que, sobre somatório, bom, aquela fórmula está ali, assim que se calcula.
Aí ele mede, pronto, foi isso aí. Quanto maior, mais a gente explicou. Pronto. Até que um dia, nos eventos, o cara diz assim, coeficiente de determinação é uma relação entre a variação dos valores, tá? Para a média aritmética, tá? Comparado com a variação dos valores para a equação de regressão. Ou seja, eu tenho duas médias, uma dada pela equação de regressão e uma é média aritmética. Então, os dados variam para a média aritmética, tem um montante de variação. E os dados variam para a equação de regressão, tem um montante de variação também. A soma das variações para a média aritmética e a soma das variações para a equação de regressão são comparadas. Há uma relação. Essa relação é que me dá o coeficiente de determinação. Pô, aquilo ali caiu. Pô, mas era isso o tempo todo e eu não sabia. São os fundamentos, né, Sérgio? Os fundamentos que É uma estavam lá coisa por trás da assim, mas fórmula. só Né? nesses eventos que tu vai descobrir. Pois é. Não vai descobrir sozinho. E nos pessoal, eventos cai a ficha. Muita coisa aprendi assim. Mas Cara, vamos lá. sem falar, Sérgio, só rápido, sem falar que vai ter um cafezinho que vai estar Sérgio lá, vai estar Rubens, Sérgio Antão, uma galera. É uma oportunidade fantástica de bater essa bola com o pessoal, né? Que vai estar offline. Cafezinho, tu encontra os amigos, tu Ô, fala bicho. da vida, né? Fala do teu time, fala também de estatística, fala do que tu está fazendo, das dificuldades que tu tem, ele vai te dar uma ideia. Pois Isso é. é sensacional. Né? Isso não tem. Não tem, né? Não tem preço, né? Não tem preço. Nunca mais. Aquilo ali é só naquele momento, né? Só no momento do evento, depois não tem mais. Vamos lá. Simbora. Depois que a gente, então, dominou um pouco mais, durante a década de 90, nós dominamos um pouco mais o uso dessa tecnologia. E à medida que a gente foi dominando, nós começamos a perceber que para se obter resultados confiáveis com relação ao comportamento da média como uma função matemática, era importante que, mesmo que heterogênea, a amostra fosse de grande tamanho. Ela já não tinha mais, que nem tinham com fatores, uma limitação de elementos muito parecidos entre si, porque os fatores eram frágeis na sua homogeneização. Quando a gente tem uma equação de regressão, tá, os nossos fatores são comprovados estatisticamente, esses Bs, esse A e esses B. Isso torna eles robustos. E eles se tornam mais robustos à medida que aumenta o tamanho da amostra. Quando eles começam a atender, né, enquanto média, e dar uma resposta satisfatória para um número maior de dados, mais confiáveis eles se tornam. Então, começaram a surgir, né, as grandes massas de dados. Mas com as grandes massas de dados, começaram a surgir também a famosa redes de informação ou redes neurais ou inteligência artificial. Então, vocês vejam que no ano 2000, eu estava num evento no Rio de Janeiro, né? Um evento que chamava Avaliar 2000. Foi promovido pela BDE. E o Jackson, era um rapaz da Petrobras, ele foi dar uma palestra e disse assim, olha, vocês prestem atenção numa nova tecnologia que está surgindo, vai se chamar de redes neurais. Nada mais era que o início do estudo das inteligências artificiais, da inteligência artificial que hoje está vindo com toda a força. No ano 2000. Então, foi num evento. Esses eventos são muito importantes para quem quer se atualizar, para quem quer acompanhar a evolução. Ele tem que participar de eventos desse tipo. Que ali as coisas são trazidas, ali estão os estudiosos que buscam inovações e buscam coisas boas. Então, tudo bem, a gente ouviu, mas não entendeu bem o que era. Na realidade, o que é inteligência artificial, redes neurais? É uma coisa, vamos pensar numa equação de regressão. Vamos voltar aqui. Uma equação de regressão. A mais BX, mais B1x1, mais B2x2, aí cada B desse aqui é um fator de homogeneização, ou cada B desse aqui
é um coeficiente dos eixos, tá? Uma função matemática que define uma média de preços. Ele joga para dentro do computador e monta uma função matemática dessa aí. Aí o computador começa a ler os dados. Quando o computador recebe, ele já recebe esses dados estruturados segundo aquele conjunto de características que quem está alimentando conhece, que é o avaliador, né? Ou o especialista em avaliação. Ele joga a massa de dados já formatada, né, por características ali, e o computador começa a ler essa massa de dados, e para cada característica que o avaliador disse que interfere no preço, ele monta uma área de memória onde ele vai descobrir o coeficiente adequado para aquela característica. De que forma? Ele inicializa com valor, tá? E começa a ler os dados. E aí depois vai alterando esse valor de inicialização, né, com o objetivo de convergir o valor que o dado foi vendido, o valor do imóvel está à venda lá em oferta, com o valor que a equação encontra usando esses Bs que ele está ajustando. Então, ele vai ajustando internamente os Bs para tentar um conjunto de Bs, ou vários conjuntos de Bs, né? Porque ele depende da quantidade de áreas de memória que ele aloca para fazer esse estudo, que atendam a todos os dados que ele recebe. Então, se eu jogar 500 dados de uma amostra estratificada em 9 ou 10 variáveis, ele vai ajustar essas 9, 10 B aí, para que cada um dos 500 dados tenha como resposta do computador um valor muito parecido com o valor que foi informado para aquele dado. Então, isso é a inteligência artificial. É uma caixa preta, né? A gente não sabe como é que o computador faz isso. A gente não conhece os dados de entrada. Não existe comprovação científica. Tu acredita no computador ou não. Não existe teste de hipótese, não existe intervalo de confiança, não existe nada disso. Não é nada estatístico. É simplesmente tentativa e erro. Isso é uma inteligência artificial. Então, quanto maior a quantidade de dados que tu joga lá para dentro, e quanto mais as variáveis que interferem na formação da variável dependente forem confiáveis, tá? Melhor vai ser a tua inteligência artificial. Vamos pensar no seguinte. Falando em inteligência artificial, vamos pensar no seguinte. A massa de avaliações contratadas por nós, uma demanda contratada por nós, que é a avaliação, a grande massa é banco que quer dar empréstimo de imóvel. Então, qual é a finalidade de um prestador de serviço como um avaliador? Tá? O que ele precisa? O que o cliente quer? Ele quer celeridade, ele quer uma resposta rápida e ele quer precisão. Precisa. Quer uma resposta rápida e precisa. Certo? Tá bom. Então, ele traz um avaliador. Aí o cara diz, o que tem que avaliar é esse imóvel? Eu vou precisar de 5 dias, 4 dias, 3 dias. Cara, pô, eu estou num negócio com um cliente aqui. Aí o cara entra aqui, eu quero te dar um empréstimo, vou dar meu imóvel aqui. Aí o gerente diz para ele, eu posso te emprestar 50% que ele vale. Tá aí, quanto é que ele vale? Olha, eu vou ter que mandar avaliar. O cara está louco para dar aquele empréstimo. Ele vai emprestar só 50% do valor. Quer dizer, ele está bem garantido. Mas ele vai ter que esperar o laudo chegar para saber qual é esse valor. Agora, se ele entrasse numa rede neural ali no computador dele, como é que é teu imóvel? Dois quartos. Qual é o bairro? O bairro é tal. Né? Qual é o andar que está? O prédio tem o quê? Tá? O cara dá as informações. Aí ele olha aqui, o imóvel do cara, pelo que está dizendo o sistema aqui, o imóvel vale 500. Se o cara pode pagar um empréstimo de 250, tá? Se o avaliador me disser que o imóvel vale 400, eu estou folgado. Então, se eu tiver um sistema que me dê uma ideia minimamente precisa
sobre o valor e que eu possa fechar o negócio na hora com o cara, é o que eu quero. É ou não é? Te imagina como gerente. Então, a inteligência artificial, o que ela vai fazer é isso. Aí os avaliadores vão perder o emprego? Olha, talvez não. Talvez não. Mas eles vão ter que pensar de uma forma diferente. Não pode pensar que você é sempre o dono do campinho. Então, essas tecnologias, elas estão aí e vão nos atropelar. A gente tem que correr na frente. O que eu tenho feito? Eu tenho feito bancos de dados, tá? Que essa vantagem desse processo aí é que os resultados são instantâneos, tá? Ele dá a qualquer momento. Até um leigo pode operar uma rede neural, uma inteligência artificial dessas aí. A desvantagem, o processamento é inacessível. Não tem medida de precisão. O cara não pode saber o quanto é preciso aquilo ali. Depende também dos dados que entram ali para dentro. Se são dados de oferta, se são dados só por profissionais que não são especialistas, ele recebendo o computador processando dados que não são confiáveis, ele vai dar uma resposta que não é confiável. Então, cada rede dessas aí, ou cada inteligência pode dar uma resposta diferente. Então, o que eu estou preconizando é a construção desses processos inteligentes através da regressão. Com uma grande massa de dados, nós podemos construir redes neurais e regressão ao mesmo tempo. Nós podemos fazer da rede neural uma regressão. A regressão ser a rede neural. Tá? É muito possível isso. Muito fácil. Então, no simpósio... Só para ver se eu entendi, então, porque não é... Vamos estar falando com profundidade desse processo. Tá? Minha dúvida passa a ser a seguinte, então, você falou lá no começo que, bom, no caso a gente não conhece a base, né? Você diz, ó, posso ter uma rede que eu não conheço a base, e aí esse modelo ele não é muito bem conhecido no cerne dele. Agora, na hora que eu faço desta forma, eu conheço a minha base, vou construindo ao longo do tempo, eu consigo ter um modelo com qualificação desde o começo lá, né? Entendendo o que eu fiz desde o começo e conhecendo também. Isso. Então, voltando, aí, fechando o círculo agora, tá? Fechando o círculo. Ó, esse aqui é o... Fechando o círculo. Nós começamos com o fator de homogeneização. E os caras botaram uma fórmula lá para resolver o problema da homogeneização. Nós passamos, né, estamos passando ainda, por equações de regressão. Das equações de regressão, nós passamos para os big data, né, para as grandes massas de dados. O que eu aprendi nesse período é que com as grandes massas de dados, é que as variáveis que interferem nos diversos mercados, elas têm um comportamento semelhante em todos os mercados. A Big Data mostra isso. Ou seja, os caras dos fatores não estavam errados. Se eu tiver a fórmula adequada, essa fórmula atravessa os tempos, em pequenas alterações. Então, o que nós temos que ir atrás dessas fórmulas? Nós montarmos as fórmulas com precisão e qualidade. Tá? Eu posso, não sei se nós temos tempo aí, Léo. Temos aí mais 10 minutos, Sérgio. Então, se tu me der tempo, eu vou tentar mostrar aqui. Eu vou sair fora dessa tela aqui, tá? E vou compartilhar outra tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Essa aqui. Não, essa aqui é o que eu estava. Voltamos aqui para o Zoom, né? Essa aqui, ó. Galera do Zoom aí. Achei. Ó, eu vou abrir um arquivo aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Esse arquivo aqui. 498 dados. Bom, abri um parênteses. Esses dados aí eu colho ao longo dos tempos com os trabalhos que eu faço no meu dia a dia. Eu vou lá avaliar um apartamento que foi vendido. Eu pego o valor de venda dele. Então, como eu estou
vistoriando ele para fazer a avaliação, eu pego todas as características dele. E eu pego o valor de venda, não o valor de avaliação, o valor de venda. E armazeno, guardo. Então, ao longo do tempo, esse aqui é um período aí de 2 anos, 3 anos, não sei quanto, eu juntei aí 500 dados. Tá? No período de 2, 3 anos, talvez, aqui. Com esses 500 dados, eu tenho uma equação de regressão aqui. Tá? Ver se eu consigo chegar na minha barra aqui, ó. Nessa equação de regressão, eu consigo. Aí. Nessa equação de regressão, tá aqui os dados. Ó. A minha forma. Se eu conseguir clicar aqui, ó, resíduo relativo. Essa aqui, ó, é para cada um dos 500 dados, eu calculei pela equação de regressão um valor para ele. E botei do lado aqui quanto ele foi vendido. Foi vendido por esse preço e a nossa equação de regressão, com 500 dados, calculou que o preço era esse. A média de preço, aquela nossa função matemática. A diferença entre eles aqui é de 10%. Bom, nesses 500 dados, esse é o que mais se desviou da média. Então, eu tenho um modelo bem ajustado entre o valor e o preço. Tá? Bom, até aí tudo bem. Então, agora, eu vou pegar este mesmo modelo e vou construir uma rede neural ou uma inteligência artificial para ele. Vamos ver se eu consigo aqui fechar. Tá? Aí eu vou lá na minha inteligência artificial e calculo. A minha inteligência artificial já está calculada aqui, tá? E é só entrar aqui, ó. Pedir aqui, ó, rede neural. Tá? Então, eu vou deixar assim como está. Erro máximo percentual aqui. Eu vou botar aqui, olha, eu vou aceitar quando a rede treinada, nenhum dado ultrapasse a 15% entre o valor informado e calculado. Mandei calcular. Treina na minha rede. Ele está treinando aí, vai levar 1 minuto. Talvez. Ah, já treinou, porque isso aqui estava muito bem ajustado. Está treinada a minha rede neural. Ó, vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. De novo. É só para concluir aqui, tá, Léo? Aqui, ó. A análise de regressão nós já tínhamos feito. Máximo 10%. Agora vamos fazer uma análise de regressão e rede neural. Então, aqui agora nós temos uma tabela que me dá o valor do imóvel, os resultados por regressão e o resultado pelaquela rede neural. Os resultados da regressão eu já sabia que o máximo desviou de 10%. E da rede neural? Como eu disse que ela parasse de treinar com 15%, ó, ele parou com 15%, o máximo deu 14%. Então, tem 2 modelos semelhantes em termos de resultado. Isso quer dizer que a rede neural, a equação de regressão pode nos dar resultados iguais à rede neural. Não tem problema nenhum. Tá? Aí, na hora que a gente vai avaliar um imóvel, se eu consigo entrar aqui. Vamos pegar um imóvel qualquer. Vamos ver se eu consigo. Ó, ele está dando um valor aqui, ó, por regressão, né, aquela função. E aqui ele está me dando por rede neural. Os dados são os mesmos que geraram nas 2 coisas. São muito semelhantes. Isso significa que tanto faz inteligência artificial ou regressão. O que importa é os dados. A alimentação do sistema que interessa. Como eles são alimentados e a qualidade daquilo que a gente põe lá para dentro. As variáveis vão funcionar do mesmo jeito. Ok? Show de bola, Sérgio. Sérgio, é sempre desafiador, né? Quando a gente tem um conjunto de informações dessa e, ao mesmo tempo, é impressionante como você vem de A a Z em 1h30, né? E a gente consegue entender tudo. Eu fico grato demais. Enfim, para mim, eu digo muito que é uma aula particular ao vivo para mim, né? Porque eu estou podendo aqui interagir, a galera está no chat também. E eu queria aproveitar para chamar aqui o nosso vice-presidente e amigo Lutemberg para ir dar um fechamento com a gente aqui e falar um pouco também sobre o seminário, sobre o simpósio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Léo. Boa noite, Serginho. Mais uma vez aí, Serginho, parabéns, né? É sempre um privilégio, né, ouvi-lo
e como o Léo dividiu um pouco contigo aí, essa carga ali de conhecimento que vem ali resgatando desde a década de 80, pincelando até as origens ali da engenharia de avaliações, é muito bom entender isso aí, o avaliador ter essas dimensões de como a ciência, né, ela vem evoluindo, e algumas passagens tuas eu acho que muito bem colocadas, né? Em algum momento, aquilo que a gente tinha era o melhor para aquele momento, né? Então, reconhecer que o trabalho da engenharia de avaliações é algo que vem aí paulatinamente gradando aí novas perspectivas, novos horizontes, e eu acho que essa tua abordagem, né, de trazer essa leitura foi muito interessante. Citaste, inclusive, aí o Jackson, né, falando um pouco até dessa perspectiva que é ir para um congresso e para um simpósio e você ter essa oportunidade de ter insight, né? O Jackson vai estar também aqui no simpósio da Sóbria, não só ele, grandes nomes aí da engenharia de avaliações, a gente vai ter lá o Brício, o Zene, o Sérgio Antão, o Rubens Dantas, o próprio Serginho vai estar falando lá de modelos genéricos, né? E tantos outros profissionais que militam na área de engenharia de avaliações. Então, quero convidá-los, reiterar aí que o Serginho colocou, que o Léo colocou, sobre a importância, né, da gente estar ali dentro de um simpósio, né, trazendo aí novidades. Se vocês acessarem o site da Sóbria, né, o www.sobria.org.br, vocês vão perceber que a grade ela vem com uma recheada de temáticas, né, que a gente tenta sair ali do usual. Então, vocês vão encontrar lá temas, inclusive a gente vai estar falando aí de reamostragem com bootstrap, a gente vai estar falando aí de ortogonerosa, a gente vai trazer uma perspectiva aí entre o custo unitário básico e o custo unitário geométrico, né, no método da quantificação do custo. A gente vem aí com um projeto de norma de PVG, vai ser lá colocado ali pelo Sérgio Antão, pela turma toda. Então, sintam-se convidados, vai ser um prazer enorme, né, no Rio de Janeiro, na próxima semana, reforçar esse convite. Então, para finalizar aqui, um boa noite aí de minha parte aqui, mas repassar a palavra para Léo e, mais uma vez, parabenizar aí o Serginho pela brilhante exposição. Valeu. Nada além de agradecer, viu, Sérgio? É sempre assim, uma certeza de que vai ser um bate-papo muito enriquecedor sempre. Obrigado a todos, Serginho. Até semana que vem, se Deus quiser. Queria deixar você aí à vontade para as considerações finais e de coração. Semana que vem estamos juntos. Todos convidados. Bom, eu só quero agradecer, então, né, os colegas que aí estiveram com a gente, tiveram a paciência de estar aí com a gente, ouvindo, e dizer que eu já participei de muitos congressos, eventos, trabalhos, tudo mais, e tem coisas que realmente não tem preço. A gente vai lá, é uma coisinha que vale uma viagem, às vezes um detalhe, alguma coisa, uma conversa, ou é uma palestra, ou uma troca de ideias, vale muito, vale mesmo. Aconselho quem pode, quem tem condições e tal, façam um esforço, estejam lá com a gente, porque com certeza vão aproveitar. Tá bom? Agradeço a todos. Só antes aí, Lindenberg, queria convidar também, o presidente Sérgio Antão está aí com a gente, se você quiser dar é o último painel, né? O painel aí de fechamento para a abertura do simpósio semana que vem. Presidente. Bom, eu só teria a agradecer ao Sérgio, né, por essa exposição, que é praticamente uma história da engenharia de avaliações no Brasil, né? Então, em todas as suas fases e como é que isso evoluiu. É importante dizer que continua evoluindo, né? Então, a gente tem que estar atento aí aos progressos, aos desenvolvimentos da nossa área, e os simpósios e congressos são essenciais para isso. Então, agradecer mais uma vez ao Sérgio, ao Léo, né, ao Gutenberg, que organizou esses painéis, e esperar encontrá-los no Rio na semana que vem. Na segunda e na terça vamos ter cursos, quarta, quinta e sexta é o simpósio propriamente dito. Ok? Então, um abraço a todos. Até lá. E eu vou pegar seu gancho aí, Antão, para lembrar que nesse simpósio, a gente, inclusive, ali na quarta-feira, a gente vai ter 2 workshops, e para aquele simposista que se inscreve no simpósio, ele já tem direito a esse workshop. Então, um workshop pela manhã sobre desapropriação, vai estar aí a Isabela, a Rosa Angélica lá do DENIT, e também o Diego,
Então, uma equipe aí de peso para tratar de desapropriação. E na parte da tarde, aí entra um outro time pesado, que é o Luciano Brasileiro e o Rubens Dantas, para falar ali de regressão espacial com inferência clássica, né? Então, na quarta a gente tem esses workshops, na segunda e terça, né, que antecede aí, a gente tem cursos. A gente vai ter um curso aí voltado para PVG, que vai ser ministrado pelo Fred, né, o Fred Castelo Branco, também o de engenharia econômica ali, tratando da questão de avaliação de empreendimentos de base imobiliária, que é o Brício e o Zene, na segunda e na terça. E no simpósio, propriamente dito, as palestras ali de quinta e sexta, com a grade aí, como eu coloquei para vocês, repleta aí de temáticas bastante interessantes. Então, mais uma vez, espero encontrá-los lá e vamos em frente. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Saúde, Boa noite, até pessoal. segunda. Até Um segunda. abraço. Segunda. Valeu.